7h04, este é o Brasil na Madrugada, pela Rádio Gaúcha e 31 emissoras na Rede Gaúcha Sat, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. AM 600, 93.7 FM, radiogaúcha.com.br, nos aplicativos em smartphones e nos canais pela TV. 407 da Sky, 300 da NET Digital e 175 da Claro TV. Nossos patrocinadores, Amanco, Sicredi e Ipiranga. O programa tem na produção Walter Santos e Maria Eduarda Fortuna. Na equipe técnica, Marcelo Figurelli, Manuel dos Santos, Luiz Campos, Jonathan Demari, Davis Rodrigues, Celestino Neto, Rogério Barbosa e Arthur Santos. Aqui em Porto Alegre, tempo seco. Temperatura agora de 12 graus 9 décimos. 9,3 em Caxias do Sul e 6 graus em Bagé, a menor temperatura nesse momento no Rio Grande do Sul. Saúde aqui a Tatiana Alice de Souza, que está com a gente. Os ouvintes de toda hora também, Oswaldo de Oliveira, o Flávio Augusto Rocha dos Santos e o professor Gustavo Arossi, sempre com a gente. Você participa do programa pelo facebook.com/Brasil na Madrugada, @RDGaúcha e @Fernando Zanuso, nossas contas no Twitter, e pelo Torpedo. 51 é o código de área, 9971-9262. 9971-9262, para você mandar perguntas para o Dr. Rafael Castilho Pinto, médico proctologista e coordenador do Centro de Prevenção do Câncer da Clinionco. Boa madrugada, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Boa madrugada, Zanuso. Obrigado pelo convite. Esperamos estar falando aí sobre prevenção nos homens e dando aí algumas dicas de saúde. E também para o Dr. Marcelo Quintanilha, médico urologista do Centro de Câncer de Próstata e Urológico da Clinionco. Bem-vindo, boa madrugada. Boa madrugada, obrigado pelo convite e boa madrugada aos ouvintes também. Muito bem, nós vamos falar sobre a saúde do homem. Por quê? Porque o mês de julho, pelo menos no olhar do Ministério da Saúde, é o mês de prevenção, né, de auxílio à saúde do homem. Nós temos números que indicam que de cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. E nós vivemos, em média, 7 anos menos que as mulheres. Por isso a gente vai tratar, vai entender o porquê, né? E um dos fatores, e a pergunta vale para os dois, é: o homem tem ou não tem mais medo de ir ao médico fazer a consulta? Eu não sei se a palavra é medo, mas o homem vai menos ao médico, principalmente na idade onde deveria fazer os exames preventivos. Talvez mais tarde, depois ele precise ir mais ao médico. O que a gente sabe é que as mulheres estão mais acostumadas a ir no médico, até pela questão do ginecologista, do próprio parto. Elas são obrigadas a ir no médico numa idade mais jovem. E os homens acabam indo muito pouco nessa faixa dos 30, 40, 50 anos e acabam indo mais tarde, quando as doenças já estão bem estabelecidas. Bem, doutor Marcelo. Me chamou muita atenção da temperatura em Bagé hoje dos 6 graus e tem que ser macho para aguentar essa temperatura. A gente tem uma cultura no Rio Grande do Sul, né, dessa questão do macho. E quando tu lê o texto do Ministério da Saúde, a preocupação dele do homem procurar menos, né, o atendimento, vem muito essa questão cultural, né? E o homem, quando se abre para o médico, ele se torna um pouco vulnerável. Isso está no texto, essa palavra vulnerabilidade. Então isso me chamou a atenção. Tem que ser macho para aguentar os 6 graus de Bagé. Eu sou de Bagé, eu sei como é que é. É difícil, é difícil. 00:27:30, você participa com a gente, 9971-9262, 9971-9262 e o facebook.com/Brasil na Madrugada. Bom, doutor Rafael Castilho Pinto, com relação aos homens, né, nós vamos abordar isso até 1 hora depois, vamos abrir para os telefonemas. E aqui a gente tem que dar o recado para as mulheres, que são quem realmente mandam nos homens. E elas é que vão dizer, vai ao médico, não vai ao médico, né? Quais são as principais doenças que acometem os homens hoje e provoca essa estatística que de cada 3 pessoas adultas, 2 que morrem são homens? Na verdade, ainda a doença que mais mata os homens são as doenças cardiovasculares, né? O infarto, a pressão alta, o derrame. Em segundo lugar, vem os tumores. O câncer é uma doença que tem ficado mais comum, até pelo próprio envelhecimento da população. As pessoas estão vivendo mais e estão acabando tendo mais câncer. No caso dos homens, os 3 principais tipos de tumores, o mais comum é o da próstata, o segundo mais comum é o do pulmão e o terceiro é o câncer de intestino, que particularmente aqui no estado nós somos líderes, principalmente em Porto Alegre. Outro fator
que leva muito a vida dos homens, e principalmente numa idade mais jovem, e aí os homens morrem muito mais que as mulheres, são as causas de morte não por doença, são causas de morte violenta. Os assassinatos, são os acidentes de trânsito, onde os jovens na faixa de 20, 30 anos morrem muito precocemente. E isso também pode ser prevenido, tanto com medidas do governo, mas também com educação. Meia-noite e 29 minutos e meio, senão vai marcar meia-noite e 30. Olha a colocação do... Aliás, preste atenção na colocação. Olha, é difícil no rádio, né? Do Cauê Ruiz. Não gosto de ir no médico fazer exames, porque quem procura acha. Essa é uma frase muito comum entre os homens, não é, doutor Marcelo? Bastante comum. A maior parte dos pacientes que procura no consultório, geralmente ele é levado pela família, né? Não é uma decisão própria, exatamente por isso, por essa coisa cultural de achar que quem procura acha, né? E na verdade, quando a gente encontra um tumor, a oportunidade que a gente tem de tratar é muito melhor, né, do que pegar num estágio mais avançado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum mesmo. O sinal marca meia-noite e 30 minutos. Tem uma mensagem aqui do Carlos Eduardo, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas que serve de alerta aos ouvintes. Caminhão de grande porte sendo transportado pela BR-116 em Esteio, direção de Porto Alegre, ocupando toda a via e sendo escoltado pela Polícia Federal, ou Polícia Rodoviária Federal. Engarrafamento de 3 quilômetros. A gente vai andando a 10 por hora, ele está dizendo aqui. Mensagem enviada para o 99719262. A gente vai conferir esse deslocamento, né, desses caminhões de grande porte. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para você aqui no Brasil na Madrugada. Meia-noite e 31 minutos. Bom, o câncer de próstata, o câncer de pulmão e o câncer de intestino são as 3 principais causas de morte por doença, certo? Por câncer, certo? Por câncer. Por quê? Os homens ainda rejeitam e temem o exame de toque? Esse dado, na verdade, a gente não tem, né? Pela prevalência do tumor, né? Ele é um tumor muito prevalente. Hoje em dia a população envelheceu, né? Essa é a verdade. E era um tumor que até então, se tu for ver os índices, né? As incidências vêm aumentando exatamente pelo aumento, pelo envelhecimento da população, né? E por isso o grande aumento do câncer de próstata, né? E ainda mais quando se conheceu a molécula do PSA, né? A gente conseguiu fazer o diagnóstico mais precoce, o que também aumentou a incidência desse tipo de tumor, né? Certo. Doutor Rafael Castilho Pinto, e o câncer de intestino? Aliás, o de pulmão, né, que está na tela ordem. Bom, o de pulmão, mais de 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Então esse é um câncer prevenível. E prevenível no que a gente chama de prevenção primária, que é atuar nos fatores de risco do câncer. Então, no momento que a gente conseguir combater o tabagismo de uma maneira mais eficiente, a gente vai diminuir bastante o câncer de pulmão. Ele parou de aumentar porque diminuiu um pouco o tabagismo nas últimas décadas. Já o de intestino, que é o terceiro, é um câncer que vem crescendo muito, porque ele tem também a ver com o envelhecimento, mas tem muito a ver com a alimentação moderna, com a vida moderna. Então ele é um câncer muito frequente em todos os países desenvolvidos. E nesse Porto Alegre especialmente é líder. Nós somos a capital brasileira que tem mais câncer de intestino. No câncer de intestino nós teríamos uma vantagem, que é o exame, ele consegue detectar as lesões que vêm antes dos tumores. Mas como ele é um exame que dá um pouquinho mais de trabalho, o exame do intestino chama colonoscopia, a gente de vez em quando tem mais dificuldade ainda que os homens, principalmente os homens, realizem esses exames. Mas eu acho que o papel é a gente falar aqui, a gente educar, a gente falar sobre... os tumores são tratáveis, mas a gente precisa detectar precocemente ou achar o que vem antes deles. Isso é possível na maioria dos tumores, detecção precoce ou prevenção. Mas aí a atitude de ir consultar, ela é essencial. Porque quando a gente acha o tumor mais tarde, aí sim aquela velha história que as pessoas acham em relação ao câncer, que o câncer não tem cura, ou que é muito difícil de tratar, ela é verdade. Quando a gente acha ele precocemente, ou acha até mesmo as lesões que vêm antes do aparecimento, a gente tem uma oportunidade única para ter um sucesso no tratamento. O ideal, doutor Marcelo, é tentar fazer um check-up anualmente, pelo menos?
A partir de que idade? A gente tem recomendações das sociedades americanas e brasileira, né, que a partir, dependendo da história familiar, um pouco mais cedo, mas a partir de 50 anos, 45 anos, começar a fazer o toque e o PSA anualmente. Né? Essa é a recomendação dessas sociedades para que a gente consiga atingir um número de diagnósticos de tumores mais precocemente. É claro que isso que o Rafael está falando é com relação a outras, como o tabagismo, a obesidade, são fatores que também contribuem, né, para o aumento desse tipo de tumor. Isso também a gente consegue conversar com o paciente no momento da prevenção. É noite e 34 minutos e a gente não está falando só do câncer de próstata, né, doutor Rafael? A gente está falando de todos os tipos de doença. A gente falando já de alguns tipos de tumores, a gente tem que lembrar outros tumores comuns nos homens. Por exemplo, o câncer de garganta, de boca, garganta, também diretamente relacionado ao cigarro, é um tumor prevenível, desde que a gente pare de fumar. Outros tumores que são frequentes na nossa população são de esôfago, estômago, que também estão relacionados a fatores alimentares e a obesidade. O câncer de pele, muito comum na nossa zona rural, até pelo tipo de pele e a exposição solar exagerada dos nossos agricultores. Então, o câncer é uma doença prevenível. Saindo do câncer, a gente tem a hipertensão e a obesidade como duas questões muito importantes a serem prevenidas e tratadas, porque são elas o principal caminho para as doenças cardiovasculares. E também a obesidade hoje em dia é relacionada com grande parte dos tumores. Por exemplo, de próstata e intestino tem a ver com também a obesidade. E a obesidade, doutor Marcelo, também está ligada ao ritmo de vida das pessoas, né? Elas acabam descontando na comida, talvez por ansiedade. E a gente tem, obviamente, um avanço das sociedades no sistema econômico, né? As pessoas passaram a comer mais e tal, a dispor de mais alimentos. E há alimentos, assim, principalmente feitos em restaurantes e fast food e tal. Mas essa questão da pressão que é exercida sobre o trabalhador, pai de família e tal, ele acaba descontando, acaba tentando driblar a ansiedade comendo, né? Isso também pode estar ligado ao fator da obesidade e ao estresse, e aí que leva a uma doença mais grave? Não, com certeza, isso é comprovado, né? Não só doenças cardiovasculares, né, como inúmeros tumores malignos, eles têm relação com a obesidade. Mas sempre quando tu conversa, tu tenta dar o benefício, que tu me diz que o benefício dessa vida corrida, tu tem que mostrar para ele, e eu mostro muitos pacientes, e cada vez mais a gente vê que a obesidade é um dos maiores fatores também para disfunção erétil, né? Principalmente a obesidade centrípeta. E quando tu consegue mostrar isso para o paciente que ele vai ter um benefício em tendo uma vida mais saudável, tu vê que ele consegue responder de uma forma mais positiva, né? Pois é, doutor Rafael, também tem isso, quer dizer, o sujeito fica meio gordo, estressado e tal, aí na hora de comparecer tem problemas. E esse é um fator importante na qualidade de vida das pessoas, né? A atividade sexual é uma coisa importante, mas a obesidade ela restringe a atividade física, e tem uma questão muito importante que é a diabetes, que também é fator de risco para várias outras doenças. E falando um pouquinho mais só sobre a alimentação, a população nas últimas décadas passou a comer mais. Antigamente a gente tinha problema com desnutrição. E o problema não foi a quantidade, sim a qualidade. A qualidade da alimentação não melhorou com o aumento de renda da população. Hoje em dia a dieta do brasileiro está muito baseada no que a gente chama de carboidratos mais pobres, que é arroz, pão, batata. Sim. Então a gente precisa qualificar a alimentação. Mais fruta, mais verdura, carnes saudáveis. E isso leva um tempo, precisa de educação, precisa de investimento do governo até em políticas para prevalecer essas comidas, porque senão a gente ganha só peso e não uma vida mais saudável com o tipo de alimentação que a gente tem hoje. E é fator de risco direto para diabetes, doença cardiovascular e câncer. Doutor Marcelo, a gente não quer aqui que as pessoas deixem de comer churrasco, né? Deixem de comer bastante, mas acho que tem que ser equilibrado, né? Equilíbrio é a palavra nesse caso.
Com certeza, e eu acho que o mais importante é mostrar agora, quando eu escutei o Rafael falando, me lembrei de outra coisa, é tu fazer um link com essas coisas. A pessoa, ela não, às vezes não relaciona a obesidade com a disfunção erétil. Uma coisa que a gente escuta muitas vezes, o cigarro só dá o câncer de pulmão. E o cigarro é o principal fator de risco do câncer de bexiga, por exemplo. E as pessoas não fazem essa ligação, né, desse tipo de fator de risco com a doença, com o desfecho, né, do tumor e da diminuição da qualidade de vida. Né? Eu tô com uma disfunção erétil há muito tempo. Quantos quilos o senhor estava? 30 quilos, mas isso não tem relação. Né? É isso que tu escuta muito. É uma coisa também vindo da cultura. E o trabalho da prevenção é difícil por causa disso. Muito bem, você participa com a gente, facebook.com/Brasil na Madrugada, @rdgaúcha, @FernandoZanoso e pelo 9971-9262. 9971-9262. Algumas mensagens aqui que já estão sendo enviadas. O Debem aqui de Canoas diz que é um transformador da Areva sendo deslocado pela BR-116. Agora está em Canoas, trânsito desviado na via lateral e fluindo. É uma movimentação de grande carga que ocorre agora aqui no trecho metropolitano da BR-116. Bom, relacionado ao tema, vamos ver a mensagem aqui que chega. Meu pai teve câncer no intestino. O câncer começou a aparecer quando ele ia ao banheiro. E aí acabava surgindo sangue, né? Por ele não ia ao médico ver. Mas com insistência da família ele resolveu ir. E hoje eu posso dizer que graças a Deus ele venceu o câncer, o Gabriel. Isso aí. E o câncer de intestino, ele não costuma dar muitos sintomas precocemente. Por isso a importância de também procurar o médico para fazer essa prevenção. E no caso do Gabriel, que o pai dele teve câncer de intestino, a idade que ele deve começar a fazer esse tipo de prevenção é um pouco mais cedo. O câncer de intestino, como regra geral, se pensa em começar exames preventivos com 50 anos. Mas quem tem história na família de pai, mãe ou irmão, a gente já pensa nisso a partir dos 40 anos. Além de uma alimentação saudável, atividade física e não fumar. Meia-noite 40 minutos, o Mauro de Uruguaiana. Meu pai teve um amigo que se tratou 2 anos para labirintite. E foi à capital e descobriu que o diagnóstico estava errado. Ele tinha um tumor no cérebro. Mas aqui é outra história, né? Mas está ligado, de repente, à falta de estrutura no interior, não sei. O tumor de cérebro é um tumor de mais difícil diagnóstico e o diagnóstico vem por exames mais sofisticados, né? Então, tem alguns lugares onde o acesso a uma tomografia, uma ressonância magnética é muito difícil. E a gente sabe que com a estrutura que existe hoje no SUS, tem certas localidades que as pessoas esperam 1, 2, 3 anos por um exame desse. Então, o tumor de cérebro é um pouquinho mais difícil a prevenção, mas, sim, uma estrutura melhor do sistema de saúde facilita o diagnóstico desse tipo de tumor. Durante 42 minutos, o professor Dante Gonzato está com a gente aqui. A Jo Guimarães e a filha dela, Isadora, também estão com a gente. A Leonie Brandaliza aqui no Facebook escreve o seguinte: por isso que acima dos 50 anos tem mais mulheres do que homens, pois além das doenças morrem muito mais de acidentes do que as mulheres. Experiência da minha própria família: as irmãs estão vivas e os irmãos já perdi 2, um com 39 e outro com 52 anos. A Fátima Dornelles deseja uma boa madrugada a todos. Realmente acho que os homens têm medo de procurar o médico, não querem tirar a roupa na frente do doutor. Sem comentários, diz ela aqui. Tem isso. É mais difícil, assim, a questão do toque retal é um exame um pouco invasivo, né? E eu vejo que os pacientes, às vezes, quando tu não faz o toque retal, a primeira coisa que eles fazem, mas eu vim preparado psicologicamente. Então, quer dizer, é uma coisa invasiva, né? Ou, por exemplo, o Vitor de Canoas aqui, ó. Quando fiz um exame de próstata, fui alvo de chacota pelos colegas. Mas eu acho que isso também contribui negativamente para criar um tabu, né? Essa questão, a diferença com as mulheres foram treinadas. A gente de vez em quando pensa que isso sempre foi assim. Não, as mulheres passaram a ir no médico porque tinham filhos. E depois se descobriu a prevenção do câncer do colo do útero, que começa com 15 anos, com o início da atividade sexual. Então eu acho que também é uma questão de treinamento. A gente também não pode botar só a culpa no preconceito. A gente tem que pensar que os homens precisam ser treinados. E esse treinamento as mulheres ajudam muito. Realmente, a maioria dos homens que vão à consulta precocemente, se a mulher não leva, ela estimula.
E se não é a esposa, é a mãe, ou mesmo os filhos. Hoje em dia, as crianças têm uma consciência muito maior das coisas. Os colégios ensinam essa questão de consciência ecológica, consciência de alimentação, e hoje a gente vê os filhos mandando os pais parar de fumar, os filhos mandando os pais ir ao médico. Então, acho que a gente tem que informar e estimular. E com o tempo, os homens vão estar mais acostumados a fazer isso de uma maneira mais natural. O Caio Souza faz uma pergunta que vale para todos. Ele pergunta assim, quais, nós falamos aqui pelo ranking, né, câncer de próstata, pulmão e de intestino, são os tipos de câncer que mais matam. E ele pede para que vocês digam quais são os sintomas de cada um. Eu só vou, antes de entrar aqui, eu vejo que a prevenção ela trabalha exatamente com isso, é não esperar a sintomatologia, mudar a vida antes que tenha o desfecho, né? Ou pelo menos diminuir o desfecho. Acho que essa é a grande chave, né? O câncer de próstata, quando ele dá a sintomatologia, na maior parte das vezes ele já é um tumor avançado. Né? Isso é uma coisa bastante interessante e que o paciente procura dizer assim, doutor, eu vim pegar, mas não estou sentindo nada. Né? Isso não quer dizer que a pessoa não tenha um tumor. Né? E a questão da prevenção vem exatamente contra isso. Quais são os sintomas do câncer de próstata avançado? Quando ele é metastático, a pessoa sente dor óssea, ou sei lá, tem algum sangramento, dependendo da localização, né, da metástase. Mas localmente ele tem obstrução urinária ou dificuldade para urinar. O que também não é um sintoma que diga, não, porque eu estou com dificuldade de urinar que eu estou com câncer de próstata. Né? Muito bem, tem uma outra manifestação aqui que eu tinha separado. Gilberto Bleuter, eu acho que é Beutler. Quando o homem realiza o exame do PSA e está alterado, não quer dizer que é um câncer, pode ocorrer outros fatores. Não sei se é uma pergunta ou uma colocação que não deixou nenhum ponto aqui. A questão do PSA é que o PSA é como se fosse um alarme, né? Eu costumo falar aos pacientes, o alarme da casa tocou, não quer dizer que tenha ladrão dentro da casa, né? Pode ser uma janela aberta e tal. O PSA, quando está aumentado, a pessoa tem uma chance daquela biópsia ser positiva, né? Geralmente o paciente tem um PSA acima de 4, tem 40% de chance de ter um câncer, mas isso não quer dizer que aquela biópsia vai ser positiva, né? A gente usa o PSA como o alarme, né? Só retomando os sintomas ali para os outros tumores que a gente comentou, que são os mais comuns, o câncer de pulmão ele é conhecido como um tumor muito letal, mas essa realidade é só porque o diagnóstico precoce é mais difícil. O câncer de pulmão dá sintomas tardios, que são escarro com sangue, dor para tossir, ou mesmo dor torácica, mas esses sintomas são muito tardios, por isso da necessidade de primeiro não fumar e nos fumantes começar a fazer exames periódicos. O câncer de pulmão também existe um exame que é a tomografia, que deve ser feito nos fumantes a partir aí dos 45, 50 anos. Já o caso do câncer de intestino é mais emblemático, porque o tempo entre a lesão que vem antes do tumor nascer, que são os pólipos, o desenvolvimento do tumor e o aparecimento dos sintomas normalmente vão 15 anos até 20 anos. O pólipo, que é a lesão benigna que vem antes dos tumores, ele fica durante 8, 10 anos no estado não cancerígeno ainda. E é nesse ponto que pode ser encontrado e retirado pelo exame da colonoscopia. E mesmo assim, depois de um tumor estabelecido, muitos tumores de intestino são muito tardios para dar sintomas. O mais comum é alguma alteração do funcionamento do intestino. E também o sangramento é bastante comum, mas quase sempre numa fase mais avançada. Algumas pessoas têm a sorte de ter sangramento precocemente e outras pessoas têm a sorte de ter casualidades. O mais comum é a hemorroida. A hemorroida, de vez em quando, é o bode expiatório. A gente tem sangramento da hemorroida. Isso pode ajudar a um diagnóstico precoce do câncer e pode atrapalhar. Tem gente que põe a culpa e diz, não, isso é só das hemorroidas, eu não vou investigar. Então, sangramento é um sintoma de alerta muito importante, mas câncer de intestino tem prevenção achando as lesões que vêm antes, que são os pólipos. Por isso a recomendação de uma vez por ano, o sujeito ir lá parar suas atividades, fazer um check-up. Claro, nem todos têm acesso facilitado a isso, né? Tem gente que tem plano de saúde, tem outros que não. O do intestino, até o exame em si não é anual, porque a gente tem esse tempo grande. Então o exame é feito a cada 5, 10 anos muitas vezes. Mas o importante é o
homem ir ao médico todos os anos, seja no urologista, no cardiologista, no clínico geral, e a partir daí o médico, vamos dizer, também orientar sobre as outras prevenções. Sim. Eu acho que esse é um papel importante hoje em dia, que de vez em quando os médicos estão muito fechados na sua especialidade, mas quando a gente tem a oportunidade de estar frente a um paciente que já relutou para ir no médico na primeira vez, a gente tem que aproveitar aquela situação e fazer com que ele aproveite ao máximo a consulta e possa ter outras oportunidades de prevenção. Então a gente tem que derrubar, né, esse tabu de só ir ao médico quando está sentindo alguma coisa, né, doutor Marcelo? Então, isso tem que eliminar esse pensamento. Exatamente. A prevenção ela tem que ser feita, exatamente a palavra prevenção, né? Ela prevém a doença, né? Eu acho que tem que... a mudança de hábitos, e é uma coisa complicada, né? Às vezes tu oferece um paciente, até o paciente quer um remédio, alguma coisa, tu diz, olha, tu tem que fazer isso, tem que diminuir o peso, tem que parar de fumar. A mudança de vida é uma coisa extremamente complicada tu oferecer ao paciente. Sobre isso, um relato aqui do Manuel de Caçapava. Engordei quase 50 quilos nos últimos 7 anos. Passei de 68 para 114. Sofro de ansiedade, mas tenho que mudar isso. Por onde começo? Quais médicos procurar? Mas aí ele dá uma risadinha aqui, o kkk. Mas eu compareço em casa. O que vocês recomendam aqui para o Manuel que está querendo mudar esses hábitos? Eu acho que quando a pessoa tem um problema mais geral, ela deve começar sim por um clínico geral ou eventualmente um cardiologista, porque a obesidade é um bom exemplo, porque ele é um problema que pode levar a vários outros. Então, sim, pode-se no médico do intestino para fazer uma prevenção no intestino, pode ir no urologista para ver a próstata, mas é preciso uma visão mais ampla quando se tem um problema ou um fator de risco que pode gerar várias doenças. Então, muitas vezes o caminho inicial é realmente procurar um clínico geral e dizer da sua disposição de mudar de vida. E a partir daí ir procurando os demais especialistas conforme a necessidade ou a idade também de cada um. Um outro bom relato aqui, deixado pelo Diego Marquezini. Ele escreve o seguinte: estou controlando minha alimentação. Em 4 meses já perdi 10 quilos. E o que mais estou gostando é que quanto mais magro fico, também fico mais disposto. Fica a dica, vale a pena se cuidar. Boa, né? Essa é uma coisa importante. Na verdade, quando a gente cuida da saúde nesses fatores mais gerais, a disposição, seja ela para viver, para fazer atividade física, ou mesmo a disposição sexual que a gente estava falando, ela melhora. Então, não é só a questão de procurar uma doença ou outra, é a questão da qualidade de vida. Se a gente começa a se cuidar nesses 3 principais pilares, que é alimentação, atividade física e não fumar, com certeza a gente vai ter menos doença e, mais do que isso, a gente vai viver mais saudável. A Cristiane Norte, de Cachoeirinha. Pode-se dizer que a carne vermelha é a maior vilã do câncer de intestino, tirando o estresse, etc.? Essa é uma pergunta ainda com uma resposta não definitiva. Sim, existe várias estatísticas que mostram que em lugares que se come mais carne vermelha, parece ter um aumento da incidência do câncer de intestino. Mas, talvez a principal comida seja a comida industrializada. Principalmente, vamos dizer, a carne processada. O exemplo principal é aquela salsicha mais simplesinha, né? Então, a carne vermelha até tem uma série de controvérsias. Dizem que a nossa carne vermelha é melhor do que algumas outras, porque nossos bois comem grama, coisa e tal, melhor que, por exemplo, as estatísticas são geradas nos Estados Unidos que o boi come ração. Então, assim, eu diria que a nossa dose de carne vermelha é um pouco exagerada. A gente tem que repartir, comer um pouco de peixe, um pouco de frango e um pouco de carne vermelha. Mas o mais importante é comer o que é mais saudável, fruta e verdura. Isso é o que a gente tem que aumentar. Consequentemente, a dose de carne vermelha vai diminuir um pouco também. Bom, deixaram comentários aqui no facebook.com/Brasil na Madrugada. Praticamente são mulheres. A Claudinha Santos, a Eliane Mânica, a Nereida Fogaça, a Marlene Schiave, a Tatiana Alice de Souza. O Yuri Pinheiro não, está na categoria. É homem, né? Mas está aqui. E Eliana Teixeira também deixou um recado. Todas no seguinte caminho, que o
programa está prestando um serviço, estão gostando do serviço que prestam aos seus homens. O Leonardo Clerice também está com a gente, o Fábio Melo, o Anderson Carpes, todos que estão conosco nesse momento. A Sônia de Uruguaiana pergunta: fístula e fissura anal, hemorroida, pode se transformar em câncer? Não. O que é fístula, doutor? Fístula é uma inflamação que se origina no canal do ânus. Até existe um tumor muito raro que tem a ver com fístula, mas na verdade, como eu falei, elas são muito mais o bode expiatório. Muitas vezes a gente tem uma dessas doenças que são do ânus, que normalmente dão dor, dão sangramento, dão alguma secreção, e a gente passa a achar que aquele é o único problema. Sim. Então, sempre que se tem alguma doença no ânus, a gente deve investigar o intestino, ou pelo menos consultar para ver se existe alguma possibilidade de ter um problema mais interno. Porque senão hemorroidas é uma doença que mais da metade da população acaba tendo em algum momento da vida, e se a gente botar todas as culpas na hemorroida, a gente de vez em quando perde a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce de um tumor do intestino. E o tumor de intestino, quando diagnosticado precocemente, ele tem mais de 90% de chance de cura. E quando diagnosticado tardiamente, a gente vai para 30%, 40% só de chance de cura. Também estão com a gente a Eliane Pimentel, Jairton Costa Vargas, Cristina Ramos, o Fernando Peixe, a Jerusa Petrovski, a Nídia Lara da Rosa, a Heloísa Pilling, a Leoni Brandalize, a Laura Alves Batista, a Vera Maria Enker, a Fátima Donelles já falei, e Gilberto Beutler também. O Regis de Guaíba: descobri que tenho enfisema pulmonar e parei de fumar. O enfisema vai estabilizar? Obrigado. Bom, de vez em quando a gente precisaria da ajuda do pneumologista, mas a gente pode entrar um pouco nessa área. O enfisema costuma estabilizar realmente, mas ele não regride, certo? E normalmente precisa de um tempo após parar de fumar para que a capacidade pulmonar pare de diminuir. Mas aí se associa aqueles outros fatores da alimentação, da atividade física, é muito importante para quem tem algum problema pulmonar, e também do peso. Mas sim, quem tem o enfisema e para de fumar tem a chance de estabilizar o enfisema. Meia-noite, 55 minutos, 55 segundos. Casualidade agora de olhar para o relógio. A Rosane: meu marido se recusa a ir ao médico. Ele é fumante, está sempre com uma tosse. Seria o caso de fazer o exame dos pulmões, doutor Marcelo? Como o Rafael falou também, né, acho que entraria mais na área de pneumologista, né, mas com certeza, né, um tabagista ele tem que, em primeiro lugar, parar com, melhor do que fazer exame é parar com o tabagismo, né. Sim, ele deveria consultar com um especialista e fazer os exames que fossem necessários, exames de imagem, né, para acompanhar o uso dessa droga. E, inclusive, o tabagismo, ele tem tratamento. Tem muitas pessoas que conseguem parar de fumar sozinho, mas muitos precisam de ajuda médica e, eventualmente, de ajuda de medicação para parar de fumar. Então, todo o tabagismo, independente da idade, tem indicação de consultar no médico, no clínico ou mesmo no pneumologista para que ajude nessa parada desse vício. E com relação ao tabagismo, só me chama a atenção ao que falou a pessoa que mandou a mensagem, aquela que disse que era obeso, mas que comparecia em casa, né? Que eu fiquei pensando nisso aí agora. A gente escuta muito, o vô fuma, tem 90 anos e não tem nada, né? Sim. Isso é uma coisa muito comum também, né? E o exemplo, né? Porque quando a gente fala em prevenção, a gente fala em eliminar fatores de risco para a doença, né? E eu costumo falar aos pacientes, o vô tem 90 anos, e eu costumo dizer que ele estaria melhor ainda se ele realmente não usasse, né? Se ele não fumasse, né? Seria uma vida melhor ainda. 9971-9262, 9971-9262, apenas para mensagens. Eu não posso atender aqui porque é um telefone normal, tá, gente? Daqui a pouco eu vou disponibilizar o telefone fixo e você conversa comigo e com os doutores. Zanuzu: pergunto, sou homossexual, travesti, por isso amarro o meu pênis para trás. Isso aumenta a chance de câncer? Assina a Mona Lisa de Bagé. Não aumenta o câncer de próstata, né? A questão de ter o pênis mais apertado com a roupa não tem relação nenhuma com o câncer de próstata. O câncer de próstata tem muita relação com a questão hereditária, né? E com outros fatores que a gente citou agora, como tabagismo e obesidade, né? Mas a questão hereditária é muito forte na questão do câncer de próstata.
Doutora, em relação ao grupo homossexual e travesti, coisa e tal, a gente tem que cuidar com as doenças sexualmente transmissíveis, porque tem várias doenças sexualmente transmissíveis que aumentam o risco de câncer. E a mais comum hoje em dia é o HPV, muito conhecido hoje por causa do câncer do colo do útero nas mulheres, mas ele pode dar câncer do ânus, acho que do pênis está relacionado também, né? Mas o câncer do ânus ele é bem mais comum em quem tem o vírus do HPV, que é um vírus de transmissão sexual, e até o ânus é um lugar propenso a pegar por questões da mucosa ser mais fina, mas é mais fácil pegar o HPV. Então esse é um cuidado que quem é homossexual tem que cuidar na prevenção, que é a prevenção do câncer do ânus. 30 segundos para responder a questão do Gabriel aqui, que contou a história do pai. O pai dele teve câncer aos 40, certo? Ele tem 16. Que idade é legal ele ter fazer o exame? Qual é o câncer É o câncer de intestino. De intestino. A regra para quem tem parentes com idade precoce, 40 anos, são 10 anos antes. Ou se qualquer sintoma, alteração do funcionamento do intestino, sangramento, aí tem que fazer antes. Mas a regra geral é 10 anos antes que o familiar. Então, no caso dele, 30 anos. Muito bem, o sinal vai marcar 1 hora, a gente volta daqui a pouco conversando com o Dr. Rafael Castilho Pinto e com o Dr. Marcelo Quintanilha, falando sobre a saúde do homem.